texto que nós acabamos de ler faz parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E Jesus está no final do seu sermão falando a respeito sobre a prática daquilo que ele havia dito anteriormente. Se nós lermos do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 29 do capítulo 7, nós leremos então tudo a respeito daquilo que o Senhor Jesus havia interpretado a respeito da sua lei, da lei de Moisés, sobre diversos assuntos. E agora, o texto que nós acabamos de ler, ele diz no verso 24, que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, tudo aquilo que o Senhor Jesus havia dito em cima daquela montanha, sobre a lei, sobre a interpretação correta que o Senhor Deus tinha dado através da vida de Moisés ao seu povo de Israel, o Senhor Jesus então agora começa a falar a respeito, se você ouve essas minhas palavras e se você as pratica, você será comparado a um homem prudente, um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. O primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com os irmãos é que só existe dois construtores no reino de Deus. Não há 3, 4, 5, mas existem apenas dois construtores. O Senhor Jesus sempre usa esse paralelo usando duas situações. Ou você serve ao Senhor ou às riquezas. Existe a terra boa, existe a terra má. O Senhor Jesus sempre coloca duas situações. Existe o caminho estreito, existe o caminho largo. E aqui ele não faz de forma diferente. Ele fala que existe dois construtores no seu reino. Aquele que edifica a sua casa sobre um certo fundamento e aquele que edifica a sua casa sobre um lugar onde não há segurança, onde há firmeza. O Senhor Jesus então diz no versículo 24 que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O segundo ponto é que, além do Senhor Jesus colocar e falar a respeito de dois construtores, existe apenas dois fundamentos. Aquele homem prudente provavelmente cavucou aquela terra, aquela areia, e achou rocha debaixo. O outro não, apenas construiu a sua casa sobre um lugar onde não há um alicerce, onde ele não se deu o trabalho de cavucar aquele lugar e achar rocha. O interessante é que o Senhor Jesus aqui, ao colocar esses dois fundamentos, fica muito claro que é possível você construir toda a sua vida através das suas palavras, seus pensamentos, ações, através da geração de filhos, criação de filhos, através do seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu trabalho, na escola, seja onde for, você está construindo a sua casa durante toda a sua vida. Nós temos aqui diversos irmãos, diversas faixas etárias, e nós construímos as nossas casas, os nossos fundamentos, sobre um determinado fundamento. Da maneira que nós nos relacionamos e na onde nós temos buscado compreensão, instrução para construir a nossa casa. Veja que aqui o Senhor Jesus deixa muito claro que é uma forma individual, que existe dois construtores, existe apenas dois fundamentos. E terceiro ponto, esses dois construtores que constrói a sua casa sobre um desses dois fundamentos, é que os dois passam por adversidades. Veja que nos dois casos veio a chuva, e as duas casas estavam à beira de um rio, onde esse rio transbordou, e aquela correnteza vinha com ímpeto contra aquela casa, com força. Uma ficou sustentada, a outra não. Veja que tribulações, provações, adversidades acontecem nas duas casas. Apenas uma delas permaneceu de pé.
Mas o que eu gostaria que nós refletimos principalmente é sobre o dia do juízo, porque é isso que mais importa para todos nós, porque o que está em jogo é a nossa vida na eternidade. Ou nós passaremos na eternidade com o Senhor Jesus, ou nós passaremos a eternidade no inferno, onde não haverá chance nenhuma mais de ser salvos. Porque os dois construtores construíram suas casas em um desses dois fundamentos, e no dia do juízo, o construtor que construiu sua casa sobre o fundamento, sobre a rocha, e o construtor que construiu sua casa sobre a areia, os dois passarão pelo juízo diante de Deus, e os dois prestarão contas. O que eu gostaria de refletir com os irmãos, véspera de Natal, sem dúvida nenhuma, é o Senhor Jesus deixa claro que a rocha, que o fundamento, e ele deixou claro que aquele que ouve as suas palavras e aquele que a pratica, o Senhor Jesus deixa claro que ele é a rocha, é ele que é o alicerce, é sobre ele que nós devemos construir a nossa casa. Será que nós fazemos parte disso? Será que nós, ao olharmos esse texto, de tudo que nós fizemos até hoje na nossa vida, independente da sua idade, aonde você construiu a sua casa? As suas palavras, as suas ações, a maneira que você se comporta no seu trabalho, dentro da casa de Deus, se relacionando com o seu próximo, seja crente ou não, você tem enxergado na sua vida que você tem construído a sua casa na pessoa do Senhor Jesus Cristo? E a forma de nós enxergarmos é, se nós temos lido a palavra de Deus, temos aprendido, nós temos praticado aquilo que nós temos aprendido na casa de Deus, ou através daquilo que você segue, assistindo um vídeo de um pastor, fiel às Escrituras, lendo livros, tudo aquilo que você tem aprendido a respeito de Deus. E se isso que você tem aprendido é fiel às Escrituras, você tem praticado isso? Porque não é apenas se você ouve a palavra, se você lê, se você assiste pregações, mas você as pratica? Que nós possamos refletir nessa manhã e meditar na sua palavra. Se eu tenho construído todos esses anos sobre a rocha que é Cristo, eu tenho me deixado levar e edificado a minha casa sobre coisas transitórias, terrenas demais, e diante da pressão que o mundo coloca sobre nós, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, tem nos forçado a desviar desse caminho, a desviar os nossos olhos de Deus. Nós temos edificado a nossa casa sobre a areia, onde não há alicerce, onde não há segurança. E no dia do juízo, certamente, nós prestaremos contas diante de Deus, porque nós devemos praticar as palavras que nós temos ouvido da parte de Deus. Que o Senhor nos traga arrependimento verdadeiro aos nossos corações e que possamos nos alegrar praticando a sua palavra, tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido através do estudo da palavra do Senhor.